Olá, amigos e amigas que acompanham o canal do Luiz Ademar. Grande abraço a todos. Estou aqui para falar sobre a Série C de 2023. Os 20 clubes que farão parte da Série C. Claro, os 20 clubes antes terão outras competições, principalmente os estaduais que começam em janeiro, e eles estão se preparando para os estaduais e já reforçando o elenco com algumas contratações, as mais importantes, já para a temporada toda. Muitos vão disputar a Copa do Brasil, outros a Copa do Nordeste, outros, além dos estaduais, já se preparam para outras situações, né? Troca de treinador, troca de jogador, enfim. Sempre os 3, 4 primeiros meses do ano dos estaduais é um período de observação e infelizmente alguns jogam fora todo o planejamento, trocando treinador e mudando o elenco, enfim. E no final você vai ver que geralmente os times que se dão bem lá no final da temporada é aqueles que planejaram, acreditaram e geralmente, não é uma regra, né? Claro, apostaram na permanência da comissão técnica. Bom, vou passar por todos os 20 clubes, lembrando sempre que alguns estão contratando mais, outros já contrataram no vídeo anterior que eu passei para vocês bastante e agora já estão treinando, fazendo jogos treinos, enfim, cada clube está vivendo uma situação diferente e eu vou contar tudo para você com todos os treinadores que já estão definidos e eu falei no vídeo anterior. Cada uma semana, 10 dias, eu vou passando a movimentação até chegarem os estaduais e a gente ir pontuando o que acontece de diferente em cada um dos clubes, certo? Antes de mais nada, convido vocês a fazer inscrição no canal do Luiz Ademar, ativar o sininho para cada novo vídeo, todas as divisões do brasileiro, os estaduais, tudo aí para você. E peço um like e peço para você mandar a sua pergunta. Vamos trocar aquela ideia que a gente faz lá no meu Twitter, Luiz Ademar JR, certo? Olha, vamos começar então pelos clubes aí que estão contratando mais. Eu tenho visto o CSA do Roberto Fonseca agora, né? Foi contratado o Roberto Fonseca, experiente técnico Roberto Fonseca, se mexendo muito no mercado. Claro, o time caiu da Série B para a Série C, diretoria, nova comissão técnica, precisam se movimentar. Muitos jogadores saíram, outros estão renovando e muitos estão chegando. Vou dar um exemplo para vocês. O goleiro Marcelo Carné foi para o Marítimo de Portugal, foi embora. O lateral esquerdo Pará do Mirassol, que subiu, foi campeão da Série C, chegou. O lateral direito Celcinho voltou. O zagueiro Thales também voltou. Quem foi contratado? O goleiro Alexandre Fintelman, que é do Vasco, foi contratado. O Bruno Matias, volante, chegou do Sport. O meia Tomás Bastos, do Operário de Ponta Grossa, chegou também. O atacante Robinho, que estava no Náutico, chegou. Então vejam a movimentação no vídeo anterior, eu falei para vocês das movimentações do CSA, inúmeras, inclusive trocando de treinador, né? O Adriano Rodrigues tinha sido efetivado, aí não vamos do Adriano, ainda ele não tem experiência, trouxe um experiente e vencedor Roberto Fonseca, e você vê que Roberto Fonseca, que já está trabalhando, já está ganhando reforços e outros saindo. Movimentação constante no CSA. Quem também eu entendo que está se movimentando e bem é o Paysandu. O Paysandu, campeão da Copa Verde, bateu na trave na Série C, não conseguiu subir deste ano, mas mesmo assim você vai vendo a movimentação. Chegaram os volantes Richelli e Paulo Henrique, veja, o atacante Stefan Pinho, o lateral esquerdo é o Tinho, que disputou a Série B pelo Londrina. O atacante Mário Sérgio, aquele super cara que faz gols demais no Fluminense do Piauí, estava brigando para ser o artilheiro do ano, depois foi para fora. Enfim, ele estava no Mirassol, foi campeão com o Mirassol no interior de São Paulo da Série C e agora chegou, o artilheiro chegou para o Paysandu. Aí veio também o volante João Vieira, que começou no São Paulo, estava na Itália. Ele foi contratado em definitivo. O lateral direito Igor Bozel chegou dos Estados Unidos. O zagueiro Lucas Costas foi embora. O Patrick Bray foi embora. O Marlon, atacante Marlon, foi embora. O volante PH foi embora. O atacante Bruno Rodrigues da Ponte chegou. O meia João Pedro também. Então veja quantos saíram e quantos chegaram num time campeão.
acabou de ser campeão da Copa Verde. O técnico Márcio Fernandes continua por lá e olha, as coisas parecem que estão se movimentando para vir forte em 2023. Se o Paysandu se movimenta, o seu rival, o Remo, que também disputará a Série C, também se movimenta, principalmente após a chegada do Marcelo Cabo. No último vídeo eu passei muitas contratações, negociações do Remo. Agora a situação está um pouco mais tranquila. Foram apresentados o Muriqui, que já treinou, o zagueiro Ícaro, que chegou, e também foi apresentado o Richard Franco. Então os jogadores que tinham sido anunciados chegaram, foram apresentados, já estão ficando à disposição do Marcelo Cabo, e o time vai se preparando na medida do possível, né? Porque o campeonato estadual ainda é lá em janeiro. Nós estamos ainda na semana do Natal, depois tem a semana do Ano Novo, você tem aí geralmente a primeira quinzena todinha de janeiro para se movimentar, e os clubes estão acertando assim. Agora, passando para a ordem alfabética, para a gente ficar mais fácil passar dos 20 clubes, vamos então do Altos, né? O Altos do técnico Fernando Tonê, que contratou o goleiro Murilo, que veio do Fortaleza. Aí chegou também o zagueiro Renan Lampa, totalizando 30 contratados. Então no vídeo anterior eu já tinha falado e tal. Até chegou o novo supervisor, o Marcel Santos, porque foi feita uma reformulação completa. 30 jogadores. E o técnico Fernando Tonê agora vai começar a dividir o grupo, que vai fazer o campeonato piauiense, claro, e aí, mas já vislumbrando uma Série C. Então o Alto se prepara. O Aparecidense, lá de Aparecida de Goiânia, do técnico Moacir Júnior, que contratou no vídeo anterior, agora a coisa está mais tranquila, já está com o elenco praticamente fechado. A última novidade foi o meio atacante Alan Pedro, que veio do Vitória. Então, o Aparecidense, que aos pouquinhos também fez uma grande Série C em 2022, foi para a fase decisiva, acabou não subindo, mas não pode falar que o trabalho do Moacir Júnior não foi bem feito, tanto que foi mantido, vai continuar. O Amazonas, do técnico Rafael Lacerda, também vem chegando novidades aí. O lateral esquerdo Charles do Central, o zagueiro Darlan, que estava na Bolívia, o volante PH do Paysandu chegou, aí o atacante Betinho do Altos também chegou, o zagueiro Luiz Gustavo renovou, o goleiro Marcão veio do Floresta lá do Ceará, e a última novidade foi o zagueiro Thiago Spice, que chegou justamente, estou gravando o vídeo na terça-feira, dia 20 de dezembro, ele chegou hoje no clube, e a última novidade. Então veja que o Amazonas também, que subiu da Série D para a Série C, quer fazer um grande estadual, claro, e depois uma grande Série C. O América de Natal, que também se prepara para o campeonato estadual, já tinham contratado 8 reforços, manteve o técnico Leandro Senna e tal. Agora, por último, o 9º reforço chegou, o lateral direito Norberto. Então também deu uma reformulação, subiu da D para C também o América e tal, mas mesmo assim está procurando reforços. O bom lateral Norberto da Ponte Preta chegou. Já o Botafogo da Paraíba, o popular Belô, do técnico Moisés Egert, não trouxe nenhuma novidade nesta semana. Já tinha contratado bastante, dispensado bastante e tal. E o Moisés Egert já está preparando o time em jogos treino. Neste último final de semana, contra o CSP lá da Paraíba, o Belô ganhou por 3-1. Moisés Egert falou, não, é só treino, a gente está vendo o grupo todo, está tentando definir o time titular, vai testando uma peça aqui e outra aqui, ou outra ali, né? Mas um detalhe, ele está muito satisfeito com o elenco, é sinal que o Belô vem forte em 2023. Mesma coisa no Brusque. O Brusque caiu da Série B para a Série C, né? O Belô bateu na trave e não foi nem para a fase decisiva, essa reformulação brusca. O Brusque vai fazer uma movimentação no mercado brusca, e já fez, eu anunciei no vídeo anterior várias saídas, né, principalmente, e chegadas, e o Luizinho Lopes chegou para o lugar do Gilson Kleina, e agora ele ainda não ganhou nenhum outro reforço, ao contrário do vídeo anterior que ele tinha bastante reforço, e dois jogadores na verdade foram embora. O zagueiro Sandro acabou saindo,
e o atacante Alexandro, que foi importante, fez muitos gols e tal, mas mesmo assim saiu também. Então o Brusque está atento no mercado, muito provavelmente chegarão reforços. O Confiança, que manteve o técnico Vinícius Eutrópio, que chegou na reta final, o time estava na zona do rebaixamento da Série C, cresceu, saiu e deixou sua torcida empolgada e aliviada, agora reformulou o elenco e nesta última semana trouxe apenas o atacante Mateuzinho do Brasil, lá de Pelotas. Vinícius Eutrópio também está preparando o time, vamos ver quais são as novidades. O Floresta, né? O Floresta está com o técnico Raimundo Fagner, que foi contratado recentemente. O Raimundo Fagner, até para incentivar a molecada da base que vai disputar a Copinha, Copa São Paulo de Futebol Júnior aqui em São Paulo Sub-23, falou que é o seguinte, ele está muito atento, a molecada da base foi campeão da Copa Seromo Sub-20, ele viu bons valores na base e ele disse o seguinte, quem se destacar na Copinha vai fazer o estadual, lembrando que o Floresta está na segunda divisão do estadual. E depois vai fazer a Série C. Pô, a molecada ficou animadaça, né? E nem poderia ser diferente, né? Mudou a comissão técnica com a chegada do Raimundo Wagner, aí veio o fisiologista novo, analista de desempenho novo, treinador de goleiro novo, e é claro, os jogadores estão ficando cada vez mais animados, porque estão de olho numa vaga. Então ele vai observar bastante a base e aí pontualmente vai definir se chegam mais reforços ou não. O Figueirense, que agora tem o técnico Cristóvão, eu conheci o Cristóvão quando ele jogou no Corinthians, eu era setorista do Corinthians como Cristóvão. Agora, é claro, quando vai para treinador, né, muda sempre tem sempre um sobrenome, né? Cristóvão Borges. Mas enfim, o Cristóvão também reformulando bem o elenco, hein? O Figueirense se classificou para a fase decisiva da C desse ano, bateu na trave e não subiu. Então, Cristóvão, lateral direito Elias do Sport chegou, o volante Peixoto aqui do Rio Claro, do interior de São Paulo, chegou, o zagueiro Eduardo Rosado, o atacante Nicolas do Internacional, o atacante Bruno Paraíba, que estava jogando no Japão, retornou, bom jogador, o goleiro Gabriel Gasparotto, que se destacou no São Caetano, no São Bernardo, que também é muito bom jogador. Aí chegou o Robson Alemão, Otávio Guti, todos foram apresentados e entendo, pelo menos em princípio, que o Figueirense vem fazendo uma reformulação legal. Se vai dar certo ou não, a gente precisa ver em campo. Mas estou gostando aí dos jogadores, estou gostando da posição do Cristóvão. O time vai se reformulando. Já o Ipiranga de Erechim, o popular Canarinho lá do Rio Grande do Sul, também trouxe o zagueiro sergipano do Santa Cruz, o meia João Pedro renovou, o goleiro Paulo Bento renovou, o volante Ian Christian renovou, aí trouxe o atacante Guilherme Azevedo, de acordo com a diretoria, o último reforço do Canarinho. Então trouxe o atacante Guilherme Azevedo, que se destacou na base do Grêmio, renovou com mais o goleiro Renato, e chegou o experiente atacante William Barbio. Já passou por vários clubes aqui no futebol brasileiro, estava na Coreia e o William Barbio vai comandar o Canarinho, o Ipiranga de Erechim, do técnico Luizinho Vieira. Vamos ver se vai dar samba isso. O Manaus também está passando por uma reformulação, vou mostrar para vocês, hein? Jogadores emprestados, estavam emprestados e serão aproveitados. O goleiro Pedro, que estava no Cametá do Pará, o zagueiro Jefferson, que estava no São Raimundo do Amazonas, o atacante Michel, que estava no Passo Fundo, o volante Gilson Alves, que estava no Luverdense. Todos esses jogadores serão aproveitados pelo técnico Paulo Henrique. Aí quem está retornando também, o volante Vanderlan, né? E o atacante Hélio Paraíba renovou o contrato e você vai vendo que o Manaus, que não fez uma boa Série C, não se classificou para a fase decisiva, quer no seu campeonato estadual e depois já vislumbrando a Série C, mudar por completo a sua filosofia. O Náutico também está nessa situação, caiu da Série B para a Série C, e mesmo caindo, o Náutico fez aquela situação do Dado Cavalcante, renovou o contrato, claro, ele chegou na reta final, não tinha o que fazer, e passando por reformulação, hein? O lateral Diego Matos veio do Avaí, aí o atacante Gabriel Santiago veio do Vitória, o lateral direito Tássio foi embora, rescindiu o contrato, foi com o Botafogo da Paraíba,
Aí você tem o lateral esquerdo, Alan Cardoso, chegou do Ipatinga. O volante Souza renovou. O volante Jean Mangabeira veio do Laguna do Rio Grande do Norte. O goleiro Wagner renovou. O atacante Regis também. E você veja quanto está reformulando o Náutico. Claro, está reformulando. Caiu, foi rebaixado. E aí está passando por uma situação totalmente diferente. Mesma coisa o Operário. No vídeo anterior, o Operário de Ponta Grossa, que também, assim como o Náutico, caiu da Série B para a Série C, ele tinha contratado muitos jogadores, dispensado muitos jogadores, uma enormidade, né? Agora, o técnico Rafael Guanais, que foi contratado para fazer esse trabalho também, trouxe como última novidade o 24º reforço, o meia Luiz Henrique, que veio da base do Santos. Chegou o 24º reforço. E aí, dentro dos jogadores que estão chegando, fez um amistoso com o Joinville, lá de Santa Catarina, empatou 1-1, e o Rafael Guanais também falou aquela coisa, não estou muito preocupado com o resultado, estou testando todos os novos jogadores, definindo um time, e a partir daí a gente vai para o Campeonato Paranaense. Bom, o Operário, nessa situação, o outro time da Série C é o São Bernardo, que subiu da D para C. São Bernardo, que nos últimos 2 anos aqui no futebol paulista vem brilhando. Ele era da segunda divisão do Campeonato Paulista. Em 2021, ganhou e subiu. Aí, em 2021 ainda, ele ganhou a Copa Paulista, que deu direito para ele disputar a Copa do Brasil em 2022. 2022 agora, ele fez o Campeonato Paulista, foi para as quartas de final, só foi eliminado pelo São Paulo. Aí ele fez a Série D e subiu, ficou entre os 4 melhores e subiu. Então o São Bernardo, com todo esse retrospecto nos 2 últimos anos, claro, o técnico Márcio Zanardi está lá, continua e reforços pontuais estão chegando. Chegou o atacante Léo Jabá, que foi revelado pelo Corinthians na base, jogou pouco no time profissional e foi para fora do país, chegou do PAOK da Grécia. E aí o atacante Christian Barletta, também da Chapecoense, chegou. Então o Márcio Zanardi tem poucos jogadores que saíram, tinha alguns que chegaram, que eu falei para vocês no último vídeo, e agora chegaram mais 2 para o setor ofensivo. Então vai bem, vai tranquilo o São Bernardo. O São José também, de quando eu falei do último vídeo para cá, o Thiago Gomes, o treinador, não ganhou nenhum reforço, pelo contrário, os jogadores que estavam lá estão começando a fazer vários jogos treinos, ele vem observando, inclusive agora nessa reta final de ano ele já marcou. Eu estou gravando o vídeo dia 20, terça-feira. Amanhã, no dia 21, vai ter um jogo treino com o Hercílio Luz. Depois, no dia 22, vai ter um novo jogo treino com o Aimoré, do Rio Grande do Sul. Aí, no dia 29, volta a jogar com o Hercílio Luz. Vai jogar em casa amanhã, né? E depois, no dia 29 de dezembro, ele joga fora, lá em Santa Catarina. Depois, 7 de janeiro, com o Brasil de Pelotas em casa. Depois, 11 de janeiro, com o Juventude fora, lá em Caxias do Sul. E aí, no dia 16 de janeiro, joga com o Internacional de Porto Alegre, lá no CT do Internacional. Então, notem que o São José, o popular Zequinha, já está se preparando para o Campeonato Estadual, para o Campeonato Gaúcho. Agora, a tendência, se chegar um ou outro jogador, é uma coisa mais pontual, mas o grupo que está lá já está treinando e fazendo jogos treinos e tal, visando o Campeonato Gaúcho. E finalizando os 20 clubes, vamos para o Volta Redonda. O Volta Redonda também, né, manteve o técnico Rogério Correia e olha, vem passando por reformulação, mesmo fazendo uma boa Série C este ano. Atacante Thiaguinho veio do Cuiabá. O Daniel Felipe, o zagueiro, veio do Iraque, estava jogando no Iraque. O atacante Júlio César veio do Atlético Mineiro. O zagueiro Sandro veio do Brusque. O meia Caio Vitor foi negociado com o Botafogo Carioca, né? E por último, o atacante Pedrinho veio da Bulgária. Então, o Rogério Correia ganhando alguns reforços, algumas situações, tem o Campeonato Carioca primeiro, mas os contratos já estão sendo feitos ao longo de 2023, principalmente pensando na Série C. É isso aí, daqui uma semana, 10 dias, de acordo com a movimentação do mercado, eu volto com todas as novidades dos 20 clubes da Série C do Campeonato Brasileiro de 2023. Grande abraço a todos, até a próxima!